Salve turma, tudo bom com vocês? Hoje o tema da nossa aula é paisagem sonora. Primeiro vamos definir o que significa paisagem sonora. Essa ideia, esse termo vem da palavra inglesa soundscape, que caracteriza, a análise do universo sonoro que nos rodeia. Uma paisagem sonora é composta pelos diferentes sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Então, esse conceito é elaborado pelo grupo de estudos do Murray Schafer. Esse cara que lá na década de 60 ele já tem um grupo, é um canadense que tem um grupo lá de estudos que os caras começam a se debruçar sobre isso, a pensar, principalmente porque depois da segunda revolução industrial, a gente vê uma mudança drástica da paisagem, dos sons, do ambiente. Então nós começamos a ter uma cidade muito mais barulhenta, sons que antes não existiam, e começa a ter cada vez mais carros. Já na década de 20 a gente vai começar a ter sons de carro, as indústrias começam a crescer e ficarem muito mais barulhentas, muito mais pessoas começam a migrar para zonas, para cidades, e o campo vai mudando. Então vai tendo uma alteração muito mais radical do que nós escutamos. Quando estamos pensando aqui em paisagem sonora, a gente vai pensar em tudo que está à nossa volta. Então, por exemplo, se você está aí na sua casa agora, de boa, escutando a nossa aula aqui, você provavelmente vai estar, com o seu cachorro latindo, com a sua mãe conversando, com o vizinho gritando. Isso tudo vai compondo com um carro passando na rua, o caminhão do gás gritando, olha o gás. Então tudo isso vai compondo uma paisagem. Tudo isso vai criando essas séries de elementos sonoros, elas compõem a paisagem desse momento na sua casa. Do mesmo jeito que quando você imagina numa praia, ou você imagina uma floresta, tenho certeza que você vai lembrar de alguns sons que são bem característicos. E a gente vai pensar sobre isso aqui mais para frente. Compreender o mundo de forma sonora é algo que a gente sempre faz, mas muitas vezes a gente não se dá conta. Então, muitas vezes a gente tem uma lembrança, alguma memória afetiva que ela está ligada a um som ou a um determinado conjunto de sons que nos lembra a alguma coisa. Então, alguma festa que nós fomos, ou algum local que nós fomos que tinha uma paisagem. Por exemplo, vou voltar no tema praia, por exemplo, que tem o som do mar, é um som muito característico, e muitas pessoas falam, quando escuto o som do mar, isso me acalma. Então, tudo isso são pontos que nós vamos conversando, que vão construindo paisagens sonoras. Quando a gente está falando de paisagem sonora, é isso. Mas também a gente pode lembrar de uma paisagem caótica, como São Paulo na hora do rush, por exemplo, cheio de buzinas, de carros, escapamentos, helicópteros passando no ar, várias coisas. Então Schafer explica que a paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Então a paisagem sonora também pode constituir música, um programa de rádio, um ambiente acústico, e é muito legal, porque quando a gente está falando de paisagens sonoras, não quer dizer que não possa ter uma música no meio dessa paisagem sonora. Pode ser. Às vezes você está comendo num restaurante e tem um som lá, está tocando uma música, ou está no rádio, e ao mesmo tempo tem o barulho dos talheres, ao mesmo tempo tem a sua avó conversando, e ao mesmo tempo tem o garçom andando. Tudo isso vai criando uma paisagem, certo? A gente pode fazer aqui um paralelo, e é esse paralelo que o Schafer propõe, que é uma paisagem como se fosse uma foto. A diferença é que os sons, eles estão presos à temporalidade. O que isso significa? Um som ele começa e termina. Uma foto você pode pegá-la e ficar olhando por um tempo. Um som você não tem como olhar, entre aspas, esse som durante um tempo. Ele vem, ele começa e ele termina. Você pode repetir se ele estiver gravado, mas você não consegue pará-lo no momento e ficar observando ou ouvindo, no nosso caso. Para a gente ficar... aqui tem uma frase legal aqui do Schafer, que ele fala: a paisagem sonora consiste em eventos ouvidos e não em objetos vistos, porque há também coisas que têm sons, mas não têm forma, vamos falar assim, por exemplo, um exemplo clássico é o vento, a gente escuta muitas vezes quando está ventando, e claro, a gente vê o efeito dele numa planta, o efeito dele, mas o ar a gente não vê, Como a gente analisa uma paisagem sonora? A gente descobre os aspectos significativos dele, aqueles sons que são importantes por causa de suas individualidades, pelo tanto que tem ou pela preponderância que eles têm naquele momento. Então vamos prestar atenção nesse som que está entrando aqui.
que vocês escutam? Né? Que local que é esse? A gente consegue escutar uns passarinhos, um barulho de água, talvez, água corrente. Isso é diferente de água da chuva, por exemplo, né? Isso parece ter um fluxo de água maior, não é só pingos. Talvez uma cachoeira. São vários tipos de passarinhos. Então, com uma escuta atenta, nós conseguimos ir aos poucos descobrindo que local é esse. Só através dos sons que compõem. Então, nós vimos ali que tinha água, tinha animais, tinha barulho de água caindo em planta. Tudo isso vai compondo que dá uma boa noção de onde estamos, não é mesmo? Agora, vendo a imagem, como vocês podem ver, tudo fica mais claro. Tudo isso porque cada objeto, máquina, animal, pessoa, ser na natureza, enfim, tudo no planeta Terra possui um som único. Nós podemos ter 2 cachorros que latem parecido, mas os latidos deles ainda terá diferenças. Nós podemos ter 2 galinhas que cacarejam, ainda haverá diferença no cacarejo delas, tá? Então, tudo isso por causa das propriedades do som. E aqui a gente vai ver meio que rapidamente, só para termos uma ideia, mas depois nós vamos falar mais sobre isso. As propriedades do som são a duração. Quando eu falo de duração, é o tempo que dura um som. Então, por exemplo, uma batida rápida de palma tem uma duração bem curta, certo? Já uma nota no piano tem uma duração bem mais longa. Um tiro é um som com uma duração curta. E um trovão, ele tem uma duração bem mais longa, certo? Vamos para intensidade. Aqui intensidade é muito legal, nós costumamos confundir intensidade com volume. Quando você fala, aumenta o volume aí, aumenta, né? A gente tem essa põe mais alto ou mais baixo. Então aqui a intensidade é o nível de pressão sonora, volume, como a gente está pensando, e que dá a sensação se um som está machucando nosso ouvido, né? Se ele está muito alto ou se ele está muito baixo. Nessa relação de altura aqui, quando a gente fala alto e baixo aqui, é a quantidade de pressão sonora. Então, por exemplo, quando uma pessoa sussurra, quando um avião decola, tem uma grande diferença, né? Qual que é a diferença? Claro, tem muita coisa aí. Mas a principal diferença é o volume, é a intensidade desses sons, tá? Nessa escalinha que a gente vê aí do lado, nós vemos mais ou menos quanto cada um desses, uma zona rural calma, um sussurro, uma sala silenciosa, até os sons altos, né, de intensidade forte, como uma banda de rock, um show de rock ao vivo, e uma decolagem de um jato comercial, como eles podem ser extremamente barulhentos, né? No sentido de um volume alto, uma alta intensidade de pressão. Por que eu tomo cuidado aqui com as palavras alto e baixo? Porque nossa próxima propriedade é a altura. E quando a gente está falando de altura, é se o som é grave ou agudo, né? Aí nós falamos que tem um som alto ou baixo. Nesse caso, sim, ele está mais correto o uso dessas 2 palavras. Então, o que é um som grave? Normalmente a gente fala que é o som grosso, que nem o ronco de um leão, o som do instrumento baixo, um caminhão passando na sua rua, entre outras coisas que podem ser graves. O que são sons agudos? O miado do seu gato, a voz do Michael Jackson e um nenê chorando. São exemplos de sons de altura aguda. Tudo bem? E por último, a última propriedade que a gente conversa aqui é o timbre. O timbre é o que caracteriza os diversos sons que reconhecemos. Por exemplo, é por causa dele que a gente diferencia o som de um violão, de um som do piano. Às vezes eles tocando a mesma coisa. Como é que você sabe, mesmo sem saber música, que tal instrumento é um violão, tal instrumento é um piano? Por que você sabe quando uma pessoa está conversando com você no telefone, antes dela falar o nome, você já sabe quem é?
Tudo isso é pelo reconhecimento do timbre da voz dela, do timbre de determinado instrumento, do timbre de determinado som. Tá legal? Quando falamos de timbre, nós aí vamos falar também do ruído. O que é o ruído? O ruído são os sons não organizados dentro de si mesmo. Então, por exemplo, a diferença entre um som que conseguimos assimilar e compreender a sua informação e um som que parece um ruído está dentro do seu timbre, né? Por que quando a gente consegue assimilar a voz de alguém, você entende, ou você consegue assimilar o som de uma buzina, o som do seu cachorro latindo e tudo mais? Porque isso tem uma informação ali dentro desse som que você consegue analisar. Ela tem uma certa organização que você analisa ela e você busca nas suas memórias sonoras algo que seja similar àquilo. Por isso que quando você escuta um cachorro latir, por mais que não seja o seu cachorro, você sabe que é um latido de cachorro, certo? Já o ruído você não consegue identificar. Nós poderíamos conversar isso pelos aspectos físicos, né, do porquê cada coisa, mas nesse momento o importante é o ruído, ele é sons desordenados, ele tem seu timbre desordenado. E um exemplo de ruído, por exemplo, é o som do mar. O som do mar, ele tem várias frequências ao mesmo tempo chegando ali, e isso causa aquela sensação, aquele barulhinho de que a gente gosta, mas que também não tem um som específico de algo, certo? Tem outros exemplos de ruído que eu vou colocar aqui. Pessoal, para a atividade dessa semana, o que eu quero que vocês façam é: escutem o áudio que eu estou deixando aqui na atividade e, escutando eles, eu quero que vocês descrevam essa paisagem sonora que está aí. O que vocês vão me falar? Que lugar é esse? Esse som, para vocês, é de uma cidade? É de uma floresta? É de uma praia? O que tem dentro desse lugar? O que vocês conseguem escutar e identificar? Tem animais? Tem pessoas? Tem som de motosserra? Tem som de carro? Tem som do quê? E desses sons, quais sons são graves e quais sons são agudos? Escreva isso daí para mim e boa semana de trabalho. Falou!